Meus irmãos, antes da gente ler o texto, eu só gostaria de me apresentar um pouco. Sou pernambucano da Gema, serra talhadense a partir dos 9 anos. Na verdade, eu nasci num lugar que tem 3 ruas, já diminuí, né? Uma igreja e um cemitério. Só o que tinha. Se vocês quiserem pesquisar, não sei se vão achar, mas é um lugar chamado Tupanaci, lá no interior de Pernambuco. Ali que eu nasci, e aos 9 anos é que eu vim para a Serra Talhada. Sou serra talhadense desde os 9 anos. Deus me chamou para o ministério ainda muito jovem. Com 18 anos eu já estava dentro do seminário teológico, no Betel Brasileiro, em João Pessoa, na Paraíba. Inclusive, estudei com a Zeni, fui do mesmo período da Zeni, e hoje eu encontrei também um casal, não sei se eles estão aqui. Está ali, o Tadeu, né? E a esposa, que também nós fomos contemporâneos ali no Betel. Essa parte eu queria contar só amanhã pela manhã, que foi no meu 4º ano de seminário. Quem é betelino entende uma coisa chamada Senam, era um centro missionário dentro do próprio seminário. 4º ano, normalmente um seminarista vai pensando, né? Qual vai ser a igreja que eu vou atuar, pastorear. E no 4º ano de seminário, já no último semestre, concluindo, Deus me desafiou para o trabalho de tradução da Bíblia. Não sabia onde. O fato é que em 96 fui para a Missão Além em Brasília, fiz o curso de Linguística. E final de 96, a Jami tinha 1 ano de existência. Eu conheci a Jami, pastor Ronald ainda estava em Brasília naquela época. E em dezembro de 96, eu cheguei no campo missionário indígena, em São Gabriel da Cachoeira, noroeste do Amazonas, que faz divisa com Colômbia e Venezuela. Cheguei ali ainda um jovem de 24 anos, para iniciar um trabalho de educação escolar indígena e também produção de material didático e tradução e adaptação do Novo Testamento para a língua desse povo. Isso foi em dezembro de 96, especialmente dia 28 de dezembro de 96, eu coloquei os meus pés pela primeira vez na comunidade indígena. Já devem ter ouvido falar do Parque Nacional do Pico da Neblina. Essa aldeia ficava exatamente dentro do Parque Nacional, ali. E ali nós ficamos 12 anos. Eu, minha esposa, meus 2 filhos nasceram lá. Tivemos o privilégio de trabalhar com o Novo Testamento, que em 2004 foi publicado, em 2005 começou a distribuição para os indígenas. 2009, dezembro de 2009, nós retornamos para a nossa igreja mãe, ali em Serra Talhada, e estamos lá atuando no sertão. Então, esse é um resumo básico da nossa vida ministerial. Eu recebi um tema para estar abordando com a igreja, que é o tema hoje da conferência. E eu fiquei pensando, quando me mandaram esse tema, foi nosso irmão Toninho, né? Ele nunca colocava foto no perfil, eu não sabia quem era Toninho, só sabia por voz. 2 dias antes de eu vir embora, ele colocou uma foto no perfil, aí eu fiquei sabendo quem era Toninho. Mas ele me mandou esse tema e eu fiquei pensando, bom, essa igreja ela é chique. Olha o tema, Missio Dei, que igreja chique. E logo em seguida, hashtag nossa missão. Além de chique, é moderna. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, Missio Dei, hashtag nossa missão, de fato é a grande narrativa de toda a Bíblia. A Missio Dei é a grande narrativa de toda a Escritura. Então, eu gostaria de pensar sobre esse tema nesta noite, lendo com vocês o Evangelho de João, o capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos estão abrindo o texto, me permitam apenas trazer algumas informações, já que a gente tem esse tema bonito, a gente não vai deixar passar, né? Mas essa expressão Missio Dei, só para os irmãos terem essas informações
antes de nós lermos o texto. Ela, obviamente, foi pensada, elaborada por alguns estudiosos, porém, ela se popularizou, ficou mais conhecida, ela foi divulgada com muito mais força numa cidade alemã chamada Willingen, em 1952. Teve ali uma conferência conhecida como Conferência Missionária Mundial, onde essa expressão Missio Dei começou a se tornar popular, e o conceito, a ideia que envolvia essa expressão, ela passou a ser, esse conceito passou a ser, vamos dizer assim, utilizado, passou a ser aceito por todas as vertentes do cristianismo, inclusive os católicos romanos passaram também a fazer uso dessa expressão, que simplesmente ela significa missão de Deus. Mas o que aconteceu? Essa expressão, que hoje é muito comum para nós, nos nossos estudos e até mesmo igreja, isso já é bem comum, essa expressão ela sofreu um enfraquecimento por causa de uma distorção. A distorção do conceito original de Missio Dei. O que alguns começaram a dizer? Missão de Deus. Eles disseram, ora, se a missão é de Deus, então ela não é da igreja. E começaram a pensar na igreja como sendo desnecessária para o cumprimento da missão. Isso foi uma distorção. Não só uma distorção do conceito em si, porque a proposta não era essa, mas uma distorção de toda a revelação bíblica. Por que uma distorção? Porque quando você olha para a Escritura, do Antigo e Novo Testamento, você vai perceber que Deus, Ele escolheu um povo para, a partir desse povo, executar, cumprir a sua missão no mundo. Ele fez isso no Antigo Testamento, a partir de um homem chamado Abraão, forma uma nação, e essa nação tinha a missão de tornar o nome de Deus conhecido entre as nações. Chega no Novo Testamento, você vê o momento em que Jesus entrega para os discípulos e diz para que eles sejam testemunhas do seu evangelho até os confins da terra. Ou seja, em momento algum, o fato da missão ser de Deus, em momento algum, isso diminui a responsabilidade da igreja, muito menos torna a igreja desnecessária no cumprimento dessa missão. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, Deus resolveu contar com um povo específico para cumprir a sua missão. Mas antes da gente ler o texto, me permitam uma frase que não é minha. E é exatamente sobre essa frase que nós vamos conversar hoje, utilizando, obviamente, o texto do Evangelho de João. Não sei se já ouviram falar, talvez isso não seja nem tão importante assim para vocês, mas teve um missiólogo sul-africano chamado David Bosch. Não sei se alguém já ouviu falar dele. Se nunca ouviu, não tem problema, você vai para o céu do mesmo jeito. Mas ele definiu a missão de Deus como um movimento de Deus em direção ao mundo. Gravou a frase? Vamos lá? Um movimento de Deus em direção ao mundo. Esse foi um dos conceitos desenvolvidos por esse grande missiólogo sul-africano David Bosch. E nós vamos olhar agora para o texto bíblico e vamos pensar nesse conceito à luz desse texto. Qual é o conceito mesmo? Um movimento de Deus em direção ao mundo. Agora nós vamos ler o texto e eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura do texto tendo em mente
um movimento de Deus em direção ao mundo. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Vamos orar? Fique com o texto aberto, não feche sua Bíblia, para que a gente possa pensar um pouco sobre esse texto. Vamos orar nesse momento. Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite. Somos gratos ao Senhor pela vida desta igreja, que o Senhor levantou nesta cidade, para não apenas abençoar esta cidade, mas para abençoar o mundo com o teu evangelho. Nós te louvamos e bendizemos porque a missão é do Senhor, e nós sabemos que foi o Senhor quem fez e continua fazendo isso através dessa igreja. Esta é uma noite, Pai, onde nós estamos aqui para juntos pensarmos e refletirmos sobre a missão. E nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha falar, venha ministrar, venha alcançar cada coração aqui nesta noite, para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos perceberam o movimento de Deus em direção ao mundo. Esse é um texto bem exclusivo desse evangelista, que, diferentemente dos outros, nenhum deles utilizou essa expressão para se referir a Cristo, o Logos, o Verbo. Mas o que nos chama a atenção aqui de início, logo nesse texto,
é que João começa falando da pré-existência daquele que ele chama de o Verbo de Deus. Se você observou especialmente os versículos 1, 2 e 3, você vai ver que o Verbo, ele é apresentado como existente no princípio. E não somente existente no princípio, mas ele é apresentado como estando orientado em direção a Deus. Ele é apresentado em um íntimo relacionamento com Deus, e ele é apresentado como sendo o próprio Deus, como aquele que participa da própria natureza de Deus. Então João, ele começa o seu evangelho dizendo que antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo se iniciasse, ele diz que esse verbo, ele já existia. E quando você vem para o versículo de número 3, ele vai dizer que esse verbo, ele é simplesmente aquele por intermédio de quem todas as coisas foram criadas, e ele enfatiza dizendo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então perceba onde é que João está colocando, ele está situando em algum momento na eternidade, dizendo, olha, ele já estava lá. E esse verbo, ele é aquele que trouxe à existência o universo, é aquele que trouxe à existência esse mundo. E João o apresenta como agora, não apenas estando no princípio com Deus, mas o apresenta como o agente dessa criação de Deus. E é interessante que a partir do verso 4, ele começa a mostrar que ele chegou mais perto. Ele participa dessa criação, ele é o agente dessa criação de Deus, mas ele simplesmente, João diz que ele traz aos homens duas coisas. Ele traz aos homens luz e ele traz aos homens vida. Mas de repente, esse que estava no princípio com Deus e que era Deus, que foi o agente direto da criação, que trouxe luz e vida para os homens, no versículo de número 10, mostra que ele fez um movimento vindo em direção aonde agora no verso 10? Ele simplesmente vem em direção ao mundo que ele criou. O texto vai dizer de forma clara que o verbo estava no mundo. Que mundo? O mundo que foi feito por intermédio dele. Claro, ele não foi reconhecido por aqueles que ele havia criado, mas ele fez esse movimento e ele entra no mundo que ele criou. Mas quando você vai para o versículo 11, ele afunila. E ele diz que agora, esse verbo que estava no mundo, veio para onde? No verso 11, ele veio para o que era seu. Ele veio para a sua própria casa. Ele veio exatamente para a sua própria propriedade. Ele veio para o seu próprio povo. Mas o que é que os seus o fizeram? Os seus não o receberam. Irmãos, observe que o verbo eterno, ele entra no palco da história humana, mas ele não entra simplesmente como um homem, mas ele entra no palco da história humana como um homem judeu palestino do primeiro século, como alguém que falava o aramaico no cotidiano, como um menino judeu que teve que ser levado ao templo para ser apresentado, um menino que teve que passar pela circuncisão. Ele entra na história humana vestindo-se como judeu e praticando a cultura judaica. Então, irmãos, perceba que antes que a igreja pensasse em fazer alguma obra, antes que a igreja pudesse, vamos dizer assim,
existir, como alguns acreditam, no início, a partir de Pentecostes, há toda uma divergência, mas antes dessa instituição chamada igreja, você observa o Deus Criador de todas as coisas, movendo-se em direção ao mundo que Ele criou e movendo-se em direção às suas criaturas. Ele faz esse movimento, entra no mundo e entra como judeu. Aí como a gente diz, puxa, arrebentou. Ele diz não, esse grupo, judeus, não receberam. Então o que é que ele fez? Verso 12, ele ampliou. Ele ampliou e diz, olha, mas a todos, agora é para todos, todos que o receberam. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é missio Dei. É exatamente esse movimento do céu em direção à terra. É um movimento de Deus em direção ao mundo. E quando a gente acha que aqui já foi muito, o que ele diz no verso 14? Ele diz, olha, esse verbo eterno, divino, esse verbo que estava lá no princípio, no verso 14, ele fez o quê? E o verbo se tornou o quê? Carne. Ou seja, com exceção da nossa pecaminosidade, com exceção do nosso pecado, ele veste as vestimentas de um ser humano. Ele entra na história como ser humano genuíno. Ele não era uma aparência de ser humano, ele era um ser humano genuíno. Mas de repente, João diz, ele não só se tornou carne, mas ele fez o quê? Ele fez o quê? Habitou. Qualquer judeu do primeiro século que conhecia o grego e que conhecia a história judaica, sabia o que João estava escrevendo aqui. Porque a palavra utilizada aqui por João, que foi um verbo, vinha de um substantivo que era utilizado para o que no Antigo Testamento é o tabernáculo, onde era que Deus se manifestava para Israel, especificamente no deserto, no tabernáculo. A palavra aqui que João está dizendo é que esse verbo eterno, ele se tornou carne e ele armou o seu tabernáculo, ele armou a sua tenda, e armando a sua tenda, ele veio morar e habitar entre nós. Mas morar somente por morar? Não. Se você ler dos versos 16 até o 17, você vai ver que é nele, é nesse verbo encarnado, morando entre os homens, que nós temos acesso agora ao conhecimento. Ele simplesmente, de modo perfeito e singular, ele manifestou aos homens a graça, a verdade e a glória do Pai aos homens. E aí quando você chega no verso 18, veja que coisa bonita. Ninguém jamais viu a Deus, diz o texto. O Deus unigênito que está no seio do Pai fez o quê? Foi quem o revelou. Os irmãos estão percebendo onde foi que João começou? No princípio era o verbo. E agora onde é que esse verbo está? Ele já está aqui, vestindo a nossa humanidade, como um judeu do primeiro século, armou a sua tenda e começou a revelar para os homens quem era quem? O Pai. E quando lhe perguntaram certa vez, mas Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Resposta dele: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então por que você está me pedindo para eu revelar o Pai? Ele era a encarnação. Então, meus queridos, esse é um conceito muito interessante, quando nós percebemos que esse verbo eterno, ele estava simplesmente em atividade. Você observa primeiro que ele age na criação de todas as coisas.
Segundo, o que é que você observa? Que ele ilumina os homens. Além de agir e iluminar os homens, o texto mostra que ele entrou no mundo que ele criou. Ele veio para o seu próprio povo, ele tornou-se um homem, ele arma a sua tenda, ele passa a morar entre nós, ele torna-se um judeu entre os judeus, e ele simplesmente traz aos homens o conhecimento do Pai. Isso é Missio Dei. É um movimento de Deus em direção ao mundo. Só que se a gente parasse aqui, pastor Jesus, estava totalmente incompleto. Porque a Missio Dei, hashtag, o quê? Nossa missão. Então, quando ele conclui toda a sua obra, na cruz do Calvário, ministério, vida, cruz do Calvário, ressurreição. Pós-ressurreição, ele chega para o pessoal, para o seu grupo, e diz o quê? Assim como o Pai me enviou. A missão dele eu cumpri. Aquilo que tinha que ser feito eu fiz. E assim como ele me enviou, agora é com vocês. Ele coloca nas mãos de vocês agora a missão de testemunhar, de proclamar, de revelar ao mundo quem é o Pai e a obra que o Pai realizou, enviando o Filho para o resgate da humanidade. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Irmãos, esse conceito, eles estão totalmente entrelaçados. Nós, igreja, nós precisamos estar a serviço da missão de Deus, mas mais do que isso. Além de estarmos a serviço da missão de Deus, a missão da igreja, ela precisa expressar o interesse de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós podemos estar envolvidos em diversos empreendimentos e atividades chamadas missionárias, mas não é uma expressão do interesse de Deus, mas muitas vezes uma expressão do nosso próprio interesse. Mas a missão da igreja, ela precisa expressar o interesse do Deus da missão. Preste atenção nisso aqui, irmãos. A missão da igreja, ela jamais poderá ser igualada à missão de Deus. Pastor, não é a mesma coisa, não? Não. A missão de Deus, ela é maior. A missão de Deus, ela é muito mais abrangente. Eu disse aqui para vocês que antes da igreja começar a fazer missões, Deus já estava em missão desde o princípio, quando Ele cria, quando ele entra na história humana, quando ele envia o seu filho e quando o filho revela o Pai, antes mesmo da igreja. Então a missão tem Deus como o agente e ele é a origem da missão. Mas é interessante, ele não trabalha sozinho. Em que sentido? Ele sempre contou com um instrumento, e esse instrumento específico sempre foi um povo. Quando você olha para o Antigo Testamento, esse povo era a nação de Israel. Quando você olha para o Novo Testamento, esse povo é a igreja. Então ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Irmãos, Deus tem uma missão. E Ele deu a mim e a você, Ele nos concedeu graciosamente o privilégio de sermos cooperadores na sua grande missão. Eu me lembro que, quando eu estava como missionário de campo, a gente ia de vez em quando nas igrejas, até mesmo igrejas mantenedoras ou outras igrejas que a Jami tinha contato e enviava a gente para as conferências. E a gente contava um pouco do que estava fazendo, trazia testemunhos, relatórios. E óbvio, eu entendo perfeitamente quando você escuta o testemunho de um missionário
que nasceu em Tupanaci, que veio lá do sertão e deixou toda uma vida e tal, foi lá para o meio da selva, e sem conforto e tal, aquela questão toda. Muitas vezes eu cansei de ouvir as pessoas chegarem no final do culto: puxa, missionário, que bênção, tem que ter muito amor mesmo, né? E eu olhava e pensava, eu digo, meu Deus, se fosse depender do meu amor, essa missão não ia muito longe. Porque por mais que a gente vá, irmãos, a missão ela tem o seu sucesso garantido, não é por causa do amor do missionário. Ela tem o seu sucesso garantido não é por causa do amor da igreja que contribui e envia para o missionário. A missão é de Deus e ela tem o seu sucesso garantido por causa do amor dele, um amor incondicional, e por causa do sacrifício dele. Sabe o que é que eu me lembrava quando as pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma espécie de classe diferenciada da igreja, uma elite? E eu não era, irmãos, eu me conhecia, eu sabia, eu conhecia o meu coração. Eu sabia quantas vezes eu estive ali no campo missionário, pregando o evangelho, construindo meses, pregando, ensinando, fazendo cultos, e de repente chegava um funcionário da FUNAI fazer uma visita e desmontava em um dia tudo aquilo que a gente passava meses construindo. A minha esposa quantas vezes chegava para mim e dizia: meu filho, o que é que nós estamos fazendo aqui, pelo amor de Deus? Vamos embora, porque esse povo não quer nada com Deus. Aí aqui dentro, para dar uma de forte, eu dizia: não, minha filha, é assim mesmo, a obra de Deus tem esses desafios mesmo, é dessa forma. Mas sabe lá dentro o que era que eu queria dizer? É mesmo, o que é que a gente está fazendo aqui? Isso era o que eu queria dizer de fato e de verdade. Mas meus irmãos, quantas e quantas vezes ali no campo a gente viveu verdadeiramente na prática esse conceito da missão de Deus. Porque eu me lembro que um dos dias mais desanimadores da minha vida foi um desses aí, que desmontaram tudo em um dia. E a minha esposa falou isso para mim. Final do dia, na aldeia, eu fui assim um pouquinho, para ela não ver eu chorando, um pouquinho assim para dentro do mato. E eu fui chorar e perguntar para Deus: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou vendo resultados. Chorei ali sem ela ver e voltei para casa. Início da noite. Meus irmãos, o Deus da missão, Ele conhece a fragilidade dos seus enviados. Ele conhece a fragilidade dos seus missionários. E Ele sabia que naquele dia eu estava muito mal. Mas naquela mesma noite entrou na minha casa uma indígena, Dona Ana. Ela é da etnia Dessano, casado com um indígena da etnia Tucano. E ela começou a conversar com a gente ali na sala da nossa casa, lá na aldeia. E conversando, ela estava com um bebê de colo. E mais 2 filhos ali, uma filha e mais um outro filho. E conversando, ela olhou para mim e disse: pastor, eu já estava fazendo cultos na aldeia. Já estava lendo os evangelhos encadernados em apostilas, mas o evangelho já na língua deles. E ela chegou para mim naquela noite e a gente conversando, e ela disse: pastor, o senhor está vendo esse menino que está aqui no meu braço? Eu disse: sim. Eu não levei para o pajé fazer o benzimento nele. E o pajé era o sogro dela. Isso era uma agressão na cultura. Porque na perspectiva cultural deles, quando a criança nasce, ela está muito fragilizada à influência de espíritos da mata, espírito das águas. E ela me disse: eu não levei. Mas dona Ana, a senhora não levou por quê? Ela disse: porque eu estou escutando as histórias de Jesus que o senhor está contando aqui. E eu entendi
que Jesus é mais poderoso que os espíritos da água, que Jesus é mais poderoso que os espíritos do mato, e eu entendi que quem guarda o meu filho é Ele. Ela olhou para a filha que estava do lado e disse: está vendo essa minha filha? Quando ela teve a primeira menstruação, pastor, eu também não levei para o pajé. Aí você diz: como assim, pastor? O que é isso? Na perspectiva indígena, quando a menina tem a primeira menstruação, primeiro já não é mais menina, ela é mulher. Mas antes dela ir tomar o banho no rio, ela tem que passar por uma série de rituais com o benzedor e o pajé, rituais de proteção, porque na perspectiva deles existe os Waimaçã, que são os espíritos das águas. E eles entendem que se a menina menstruada for para o rio tomar banho, o odor da menstruação vai atrair os espíritos das águas, que vai transmitir doença para aquela menina. Então ela tem que passar por uma série de rituais de benzimentos de proteção. E ela disse: eu não levei minha filha. Por quê? Pela mesma razão. Porque eu entendi que Jesus é maior do que todos os espíritos. E é Ele que guarda e que protege a minha filha. Irmão, sabe o que é que Deus estava me dizendo naquela noite, através daquela dona Ana? Você acabou de orar ali dizendo que não está vendo nada, mas eu estou trabalhando. Quando nós entendemos, irmãos, que a missão é de Deus antes de ser da igreja, é assim que funciona. Deus muitas vezes não permite a gente ver determinados resultados para ir para o relatório de missões, porque isso pode provocar no coração do missionário vaidade, em achar que a produção no campo, as conversões no campo, o trabalho do campo é resultado da sua habilidade, do seu bom preparo. E Deus, por misericórdia e graça, Ele não permite isso. Ele faz que a gente não veja nada, para que posteriormente a gente possa olhar para trás e dizer: puxa, Ele estava o tempo todo trabalhando, os resultados vieram e a glória é tão somente dEle. Eu me lembro quando me perguntaram acerca do Edmilson. Edmilson hoje é um dos missionários autóctones da Jami. Foi o primeiro indígena tucano convertido. Trabalhou comigo, no popular, era um cachaceiro. Mas eu nunca vi um cara inteligente como aquele. Pense num indígena inteligente. E eu percebi que aquele menino não, ele tinha 27 anos na época. Ele era diferenciado, apesar que bebia muito. Caído lá. Edmilson, eu estou precisando fazer um trabalho. E esse trabalho é com a palavra de Deus. Eu vou lhe pagar por isso, mas eu preciso de você para a gente começar um trabalho da adaptação do Novo Testamento para a língua do seu povo. Eu preciso de você de segunda a sexta, 5 dias por semana, durante 4 horas, de 1 da tarde às 5 da tarde, para a gente trabalhar só com a tradução. Expliquei para ele o que era o trabalho, e ele topou. Depois de um tempo ele me disse: pastor, eu topei porque o senhor ia me pagar. E nós começamos a fazer o trabalho de adaptação do Novo Testamento para a língua dele. Os católicos já tinham chegado entre os tucanos desde 1917, através da ordem dos salesianos. Proibiram eles de falar a língua materna. As missas inicialmente eram em latim, posteriormente eles evoluíram, foi para o português. Mas na língua tucano nada. Era a primeira vez que ele estava ouvindo as histórias de Jesus na sua língua materna. E simplesmente era o quê? A gente lia e a gente, na língua dele, ia fazendo as adaptações, ajustando e tal. E ele começou a tomar gosto. E já não ia mais pelo dinheiro que eu ia pagar para ele. Ele agora começou a se interessar. E ele, irmãos, trabalhou comigo 2 anos seguidos com a tradução do Novo Testamento. Quando alguém pergunta como foi que ele se converteu, eu digo: eu vou lhe explicar. Primeiro, eu não o evangelizei. Mas como é que o senhor é missionário e não evangelizou o índio? Não evangelizei. Eu não sentei para apresentar para ele a história da salvação.
nós apenas íamos lendo a palavra de Deus na sua língua materna. E Deus foi impactando o coração daquele indígena. Uma das cenas que mais marcaram a minha vida é que lá eles tinham um padroeiro, obviamente a igreja católica levou, que era o São Pedro, onde eles tinham que entrar, se ajoelhar na imagem de São Pedro e fazer aquela coisa toda. E aí um dia nós estávamos trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós chegamos no capítulo 10 de Atos, Cornélio. E a gente foi trabalhando na língua dele, a história de Cornélio. Quando chegou naquela parte que Cornélio se ajoelha aos pés de Pedro, e Pedro diz, levanta porque eu sou homem como você. Ele colocou as duas mãos na cabeça assim, puxou o cabelo e disse, eles nos enganaram. Eu disse, quem? Os padres mandaram a gente fazer isso diante da imagem de São Pedro, mas eu estou vendo aqui que nem Pedro aceitou ser adorado. E aí, irmãos, quando a gente estava indo muito bem, caminhando muito bem na questão da tradução do Novo Testamento, minha esposa adoeceu. Fomos para Pernambuco, fez um tratamento, retornamos, 4 meses depois ela adoeceu de novo. E eu tinha que ir embora para cuidar da saúde dela. Aquilo impactou o meu coração porque eu perguntei para Deus assim, num momento desse, que a tradução do Novo Testamento está indo muito bem. Acontece isso e eu tenho que ir. Eu chorei conversando com um outro pastor, amigo lá, missionário, porque eu não entendia a razão de Deus estar permitindo isso com a minha esposa, num momento tão bom do trabalho de tradução do Novo Testamento. Meus irmãos, quando eu saí daquele momento ali com o pastor, a gente que é incrédulo, a gente chama, deu um estalo. Mas o Espírito Santo falou. Mas deu um estalo na minha mente. Você não pode estar aqui com ele. Mas você pode levá-lo para estar lá com você. Vou levar o indígena para Pernambuco. Olha o processo, meu irmão. Tinha que ter autorização da família. Tinha que ter autorização da FUNAI. Tinha que ter recurso. Eu só sei que nesse negócio a família autorizou, a FUNAI autorizou, e eu trouxe o indígena para onde? Para a Serra Talhada. Primeiro susto dele, ele não via chuva. Segundo susto dele, o banho era de chuveiro. E aí foi um negócio terrível. E enquanto a minha esposa estava fazendo o tratamento, eu cheguei para o pastor da igreja e disse, pastor Daniel, que era Daniel na época, não me coloque para pregar, não me coloque para dar estudo bíblico, por favor, não me escale para nada na igreja, eu não estou de férias. Eu vim para um tratamento da minha esposa e eu estou trabalhando com a tradução. Aí comecei a trabalhar com ele na casa do meu sogro. Alguém lembra na aldeia quanto tempo que eu disse que eu trabalhava com a tradução? 4 horas. Quantas horas eu comecei a trabalhar em Pernambuco com ele? 8. 4 de manhã, 4 à tarde e à noite ele ia estudar, ia para o colégio. E nós adiantamos essa tradução o máximo que a gente pôde, enquanto a minha esposa estava fazendo o tratamento. E eu já tinha dito para ele, olha, você vai comigo, eu sou responsável por você, então você vai precisar ir para a igreja comigo. Ele entendia um pouco de português, e aí começou a ir para a igreja comigo. Na segunda semana de indo para a igreja, do segundo domingo, voltou, a gente estava trabalhando 1 Coríntios, e ele me disse, eu tenho 2 perguntas. Qual? Por que na tua igreja as pessoas entram e quando elas vão orar, elas se ajoelham com as costas viradas para o altar? Entenderam a pergunta dele? Não. Ele foi criado numa igreja católica de pequeno, onde as pessoas se ajoelham voltado para o altar, que é onde estão as imagens. E os crentes têm essa mania de colocar o braço na poltrona e virar as costas para cá. Ele queria saber, veja o que é cultura, irmãos. Para nós algo tão simples, mas para ele que ritual era aquele? Eu disse, não, é porque crente é preguiçoso, a gente gosta de ficar ali e tal. Fui tentar explicar para ele o que era exatamente. Segunda pergunta. Por que o teu pastor, todas as vezes que ele termina de pregar,
ele pergunta: quem quer aceitar Jesus? Ele nunca tinha ouvido isso, eu nunca fiz isso na aldeia. Aí eu fui explicar para ele a questão de que era um costume nosso, uma confissão pública. Jesus falou, confessar diante dos homens e tal. Dei toda aquela explicação e tal. Tá bom. Domingo seguinte, o pastor pregou. E como eu sou obediente aos pastores e sou muito crente, quando o pastor terminou de pregar, ele disse: irmãos, feche seus olhos enquanto nós vamos estar fazendo o apelo. Tinha muito esse costume, não sei se ainda tem aqui. E aí eu, como um bom crente, fechei meus olhos para orar. E o pastor fez o apelo. Quando eu olhei do lado, cadê o Edmilson? Quando eu olhei para frente, ele já estava lá na frente. Aí o pastor ficou. E aí eu digo: siga. Irmãos, ele entregou a vida dele a Jesus de Nazaré, na Igreja Batista Missionária de Serra Talhada. Nesse período que eu estava frustrado, achando por que Deus permitiu a enfermidade da minha esposa. Irmãos, Deus está em missão. E nós precisamos entender que antes de ser nossa, antes de ser um planejamento nosso, é algo que Ele está fazendo, é algo que Ele está realizando. Eu não conseguia enxergar isso, mas Deus marcou tudo aquilo. E o cara fez a decisão dele lá em Pernambuco. 6 meses depois, eu vou para Brasília, venho para Brasília, porque eu estou com a impressão que Brasília é longe, né? Está aqui do lado. Minha esposa foi fazer o curso de linguística e eu fui dar aula, e ele teve que voltar para São Gabriel, para a aldeia, sozinho. Novo convertido. E qual era a minha preocupação? Quando ele chegar na aldeia, ele não vai aguentar uma semana. Não tem um crente na aldeia. Não tem ninguém fazendo culto. Só tinha eu e minha esposa lá. E a gente vai ficar aqui 6 meses em Brasília fazendo o curso. Quando eu chegar lá, já foi. Irmãos, uns 8 meses depois, nós retornamos, depois do curso, retornamos para São Gabriel e fomos para a aldeia. Para minha surpresa, crente em Jesus. E começou a contar o próprio testemunho dele, o que ele passou e o que ele enfrentou logo de cara quando ele chegou ali. E, irmãos, estava firme no evangelho. Eu comecei um discipulado com ele. Foi o discipulado talvez formal, mais longo para o cara que chegou para mim depois de 2 anos. Ele se converteu 2 anos, uma vez por semana, estudo bíblico particular e o trabalho do Novo Testamento todos os dias. 2 anos depois ele disse: eu quero me batizar. Único crente na aldeia. Digo: meu Deus, como é que eu vou fazer um batismo aqui nessa aldeia? Só tem ele. E ele disse mais: eu quero me batizar. E eu quero que o Senhor me envie para o seminário. Ele sabia do Instituto Bíblico do Alto Rio Negro, onde lá só estudam alunos indígenas, que são formados e treinados para evangelizar o seu próprio povo. Ele me disse: eu quero ser batizado e quero ir para o Instituto Bíblico, porque eu quero me preparar para pregar o evangelho para o meu próprio povo. Irmãos, Deus está em missão. E nós precisamos descansar nesse fato. Que Ele, desde o princípio, Ele fez esse movimento em direção ao mundo. E Ele continua agindo na história. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Eu recebi uma mensagem ontem da missionária Raquel Alcântara, esposa do pastor José Carlos Alcântara, dizendo que agora no curso da Missão Além, eles vão receber um jovem que vai lá para ficar uma semana instruindo os alunos na língua tucano. E ela botou lá o nome dele: João Sampaio. Aí eu mandei de volta para ela: conheço. Como assim? Eu digo: cheguei na aldeia, João Sampaio tinha 7 anos de idade. Minha esposa o alfabetizou. Filho da dona Ana, daquela mulher que eu contei. Depois que nós viemos embora,
Ainda batizei o João Francis lá antes de vir embora. Mas foi um pessoal de Belo Horizonte, lá em São Gabriel, conheceram o João Francis e trouxeram o João Francis para Belo Horizonte. Ele se preparou na área teológica lá num local chamado Projeto Tairu, em Belo Horizonte. E aí, irmãos, para minha surpresa, eu não lembro bem o ano, acho que foi 2018, 2017. A doutora Bárbara Burns, que é aquela grande missióloga no Brasil, ela adoeceu gravemente. E eles precisavam na Juvep, em João Pessoa, de um professor que pudesse dar a disciplina de contextualização e comunicação transcultural. A entrar em contato comigo perguntando se eu poderia dar aula de contextualização lá. Eu fui. Quem estava na sala de aula? João Sampaio. Em treinamento em João Pessoa pela Juvep. E hoje João Sampaio é missionário pela Juvep para a evangelização dos indígenas do Nordeste. Um garoto que quando nós chegamos na aldeia ele tinha 7 anos de idade. Sabe o que é isso? Deus está em missão. E eu e você temos o privilégio de sermos cooperadores nessa grande missão. Para finalizar, eu costumo dizer que muitas vezes a história, ela é injusta. Por quê, pastor? Porque a história, ela destaca nomes de grandes heróis. A história, ela relata acerca dos grandes generais, dos grandes imperadores, dos grandes pensadores. A história destaca nomes e se esquece que nada daquilo teria acontecido, que aquele grande general ou aquele grande imperador não teria vencido batalha nenhuma se não tivesse ali soldados dispostos a darem a vida. Não é diferente com missões. A história de missões, muitas vezes, ela faz isso. Como qualquer história, ela destaca nomes. Quando eu saí de São Gabriel da Cachoeira, eu disse para os irmãos, olha, provavelmente, daqui a alguns anos, quando falar do trabalho missionário tucano, quando falar da tradução do Novo Testamento para a língua tucano, muito provavelmente vão mencionar que nome? Pastor Paulo César, Edmilson, que foi o indígena, e Luciene, que fizeram esse trabalho. Não está errado, mas está incompleto. Por quê? Porque eu só pude estar ali e realizar aquilo que foi realizado. Primeiro porque o Deus da missão me chamou. E de amanhã de manhã é que eu vou contar como é que foi isso. Segundo porque Ele levantou as igrejas, os mantenedores, para que eu pudesse estar lá. E que se não fossem essas pessoas que muitas vezes nem sabiam, que eu não me conhecia pessoalmente, mas que investia e contribuía, eu não poderia dedicar o meu tempo exclusivamente para esse trabalho. E quando um dia relatarem a história da tradução do Novo Testamento para a língua tucano, ninguém vai lembrar. Quando o Novo Testamento ficou pronto, e nós precisávamos levantar os recursos para a publicação do Novo Testamento. A Jami fez uma campanha. Na época foram feitos até uns cofrinhos assim, com a caixinha preta, com a capa com o nome Oankanyeré Ukunituri, que é da língua tucano, o Novo Testamento na língua tucano. E os irmãos sabem, naquela época, quanto custava um Novo Testamento? Na época era $7,4. Que transformando em real, para aquele período, era R$21. E nós só iríamos publicar 2.000 Novos Testamentos, 2.300, porque a Sociedade Bíblica pediu,
e 100 para distribuição. 2.250 Novos Testamentos. A Jami fez uma campanha para que as igrejas batistas nacionais pudessem... A conta na época, pastor Jesus, é que nós tínhamos em todo o país em cerca de 2.000 igrejas batistas nacionais. Irmãos, só precisava que cada igreja batista nacional desse o valor de um Novo Testamento. Os irmãos acreditam que a Jami não conseguiu arrecadar nem 50% desse valor? Talvez ninguém vai lembrar. Eu lembro. Que naquela época, um pastor, não me pergunte o nome dele que eu não sei, da Assembleia de Deus, não me pergunte de qual estado, eu também não sei, só sei que era da Assembleia de Deus. O pastor viu a divulgação no site da Jami, da publicação desse Novo Testamento, o pastor da Assembleia de Deus, ligou para a Jami e disse: a nossa igreja vai ofertar. E deu na época uma oferta de R$3.000 para a publicação do Novo Testamento. Assembleia de Deus. E nós batistas poderíamos ter feito isso rapidinho. Mas meus irmãos, o Novo Testamento foi publicado e ainda hoje está em processo de distribuição, porque Deus está em missão. Ele levantou um pouquinho aqui, levantou uma Assembleia de Deus, levantou uma Liga Bíblica Internacional nos Estados Unidos, e esse Novo Testamento chegou no Porto de Santos impresso. Por quê? Porque ele está em missão. Por isso que nas histórias bíblicas nós não podemos esquecer que os grandes heróis não são Moisés, os grandes heróis não são Elias, José. O grande herói das histórias bíblicas é aquele que está agindo na vida desses homens. O grande herói, aquele que está agindo na história de missões, é o Deus que está em missão. De maneira que eu queria que você saísse daqui nessa noite com esse desafio. Se você se envolver cada vez mais com a obra missionária, você estará participando do maior privilégio que um homem pode participar depois de alcançado por Cristo, que é cooperar com a grande missão de Deus. Pastor, e se eu não participar? Você vai sair no prejuízo. Porque a missão, ela vai ser cumprida. O Deus que chamou Abraão e disse: através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Aí quando você chega lá no capítulo 7 de Apocalipse, João disse: eu vi uma multidão que ninguém podia contar. De todas as tribos, povos, línguas e nações. E onde essa multidão estava? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Nós já sabemos como tudo vai terminar. Deus vai cumprir cabalmente a sua missão. E Ele chama a mim e você para ter o privilégio de participar, de ser um grande cooperador nessa grande missão. Que o Senhor da missão nos ajude a entrarmos nesse movimento. Que movimento? Um movimento de Deus em direção ao mundo. Nesse movimento, Ele já nos alcançou. Mas agora Ele quer que nós sejamos instrumentos dEle para que outros sejam alcançados.